Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa fantástica onde as pessoas do bem vêm aqui para compartilharem os seus conhecimentos, as suas ideias e as suas experiências de vida. E olha que tema fantástico nós estamos trazendo aqui para a Prosa com Bertaglia: gestão do amanhã. Em Gestão do Amanhã, é um best-seller nacional escrito por José Salib Neto e Sandro Magaldi. Um dos desenhos animados mais populares da história aparece com evidência: Os Jetsons. Produzido por Hanna-Barbera, o desenho fascinava os telespectadores em função de um fantástico exercício de futurologia. Vou aqui apresentar uma partezinha inicial que se encontra lá no livro. George Jetson lidera uma divertida família com a esposa Jane, dois filhos, Elroy e Judy, um simpático cão, que é o Astor, e uma empregada doméstica robô, que é a Rose, que cuida da limpeza do lar com ferramentas acionadas automaticamente. As famílias brasileiras se encantavam com os carros voadores, cidades suspensas, trabalho automatizado, robôs realizando atividades de seres humanos e toda sorte de aparelhos eletrodomésticos. Nos últimos anos, o que era uma abstração tem se tornado uma realidade. As transformações pelas quais passa a sociedade são tão velozes que os indivíduos não conseguem perceber o processo de mudança. Qual será o futuro do trabalho com a automatização crescente? Qual é o limite da tecnologia e como ela impactará a sociedade? É sobre este fantástico tema que vamos conversar aqui na Prosa com o Bertaglia. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o José Salib Neto. Grande Salib, meu amigo, seja bem-vindo aqui à Prosa com o Bertaglia, uma honra, um orgulho tê-lo aqui. Salib, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite aí na sua prosa, né, com o Bertaglia. E é um prazer estar aqui, dividir algumas das ideias que nós temos desenvolvido aí nos últimos anos sobre gestão, né? Eu trabalhei minha vida inteira com gestão, desde os 26 anos saí do MBA, já comecei a HSM, já engatei no mundo da gestão e assim continuo, só que agora numa nova versão. Antes eu trazia os gurus, agora eu brinco com o Sandro que o guru agora é nós, né? Bacana. O Salib, eu recordo com muito carinho de você lá dos eventos da HSM. Eu sempre estava presente com aqueles nomes fantásticos que você trazia lá na HSM. E agora, o Salib, eu queria, primeiro, antes de desbravar o tema que nós vamos conversar aqui, prosear aqui, que é a Gestão do Amanhã, um excelente livro seu, que eu já li, inclusive, né? Eu gostaria que você contextualizasse um pouco esse tema para a gente, comentasse um pouco sobre esse tema e depois nós vamos seguir em frente. Bom, eu trabalhei com os grandes gurus da administração durante 3 décadas, né? Já estou na minha 4ª década trabalhando com gestão, né? Então, eu tive uma visão um pouco diferenciada da evolução do mundo da gestão, porque eu estudei a fundo, né? Trabalhando com nomes como Peter Drucker, Theodore Levitt, Michael Porter, e depois o Peter Diamandis, Salim Ismail. Então, eu consegui ter uma visão diferenciada do que estava acontecendo com o mundo da gestão. E quando eu saí da HSM, né, eu saí com um certo desconforto, não pela empresa, a empresa ficou bem, né, mas com a própria prática da gestão, como dizia o Peter Drucker, ele disse que a gestão é uma prática, não é uma ciência, né? É como a prática da medicina, a prática da lei, a prática da gestão. E eu saí um pouco descontente porque eu nasci naquele mundo onde os grandes gurus desenvolviam teorias que duravam décadas, né? Você pega o caras como Michael Porter, as cinco forças, os 4 P's do marketing do Philip Kotler, ou o Balanced Scorecard do Robert Kaplan, o parceiro dele. E esses modelos duravam bastante tempo, porque o mundo que a gente vivia era um mundo mais previsível, né? De repente nós temos a explosão da tecnologia e a gente coloca a data aí nos anos 2000, que foi a grande explosão e coincidiu com a bolha da internet, né?
mas quando todo mundo achou que a tecnologia não era grande coisa, mal sabiam eles que estava por vir. Então, a gente, a partir dos anos 2000, teve uma evolução muito grande na tecnologia, que já começou lá nos anos 80, com Steve Jobs, né? E com toda a evolução do streaming e do cloud computing, né? E só que a gente teve uma explosão muito grande, né? Do crescimento tecnológico. E o pensamento gerencial ele ficou parado no tempo, né? E então, aí que nós entramos, né? Ele ficou, os mesmos modelos ficaram, né? E a gente percebeu que, principalmente vendo tantas empresas, acho que nunca na história do mundo de gestão, do business, tantas e boas empresas se perderam nesses últimos 22 anos, né? Se você vê as marcas que se perderam pelo caminho, Blockbuster, Kodak, e Sears, e os varejistas, e tantas outras empresas que se perderam, né? No fundo, eles não se perderam pela tecnologia, né? Por exemplo, a Kodak tinha tecnologia na mão, tecnologia digital na mão, e se perdeu completamente. Por quê? Porque os sistemas de gestão eram antiquados. Então, eles tinham a tecnologia, mas o sistema de gestão antiquado. Então, o Sandro e eu temos dedicado a nossa vida, literalmente, nesses últimos 5, 6 anos, ao estudo de uma nova maneira, né, de gerir as empresas que fica mais alinhado com o mundo como nós estamos vivendo hoje, né? Então, é isso que tem dirigido o nosso trabalho e resultou em vários livros, né? Gestão da Manhã, O Novo Código da Cultura, Estratégia Adaptativa, Estudo de Caso Gestão da Manhã, agora o próximo livro que vai ser alguma coisa como Liderança 4.0, que vai sair no meio do ano. Então, a gente está abordando várias áreas da gestão e mostrando como essa gestão tem que ser adaptada para que as empresas cresçam com sustentabilidade para os próximos anos, não sejam engolidos por uma gestão antiquada, né? Fantástico, que bacana. Com certeza eu vou ler esses outros livros aí. Eu li o Gestão da Manhã, adorei a Gestão da Manhã, um livro muito bom, muito bacana, bastante objetivo, com exemplos que nos remetem, inclusive, quando eu falo dos Jetsons, né, você já na abertura ali já coloca claramente aquela condição de atração, né, do que era o mundo naquela época, ou seja, já existia uma projeção, né, Salib, já existia uma projeção do que seria numa época em que Hanna-Barbera não imaginava que a automação tomaria conta do pedaço. E aí eu queria trazer um outro ponto que eu li no livro, o Salib, e me chamou muita atenção, inclusive eu concordo bastante contigo, mas queria que você comentasse um pouco, que é sobre aquela condição, embora você já tenha falado um pouco, mas aquela condição de que a empresa que era desenhada para ser muito bem sucedida no século passado, no século XX, ela não serve para o século XXI, ou seja, há uma condição aí de que o sucesso lá atrás pode ser o fracasso agora, né? Eu gostaria que você desbravasse um pouco essa afirmação. Então, o que acontece, assim, a gente tem que analisar a competitividade através dos últimos 100 e poucos anos. A gente, na nossa visão, desde a primeira Revolução Industrial, que foi a grande época que mudou a gestão para sempre, né? Você sabe disso, né? Onde a gestão científica, a palavra gestão científica, administração científica, foi introduzido pelo Taylor. Esse ambiente de negócios, ele, por mais incrível que pareça, até o final dos anos 70, ele mudou muito pouco, né? Porque nós tínhamos mercados limitados, né? Era uma era operacional, onde quem fizesse bem as coisas tinha sucesso e quem não fizesse tinha fracasso. Aí nós temos aí os anos 80, né? Os anos 80 foi um marco na globalização, né? Os mercados começam a se abrir, empresas japonesas começam a invadir os Estados Unidos, começam a ter lá mais de 30% do share de carros nos Estados Unidos, e a indústria americana foi colocada em xeque nos Estados Unidos, que sempre foi uma referência, e a gente entra nessa era da globalização, onde a competição ela fica. Então, era a IBM contra a HP, contra a Compaq. Então, era um mundo voltado para a competição. E aí emergiu o pensamento do professor Michael Porter, né, que estava no lugar certo, na hora certa, entendeu esse mundo da competitividade e desenvolveu todo o pensamento dele em torno das teorias de competição, ou seja, de você matar o seu inimigo, literalmente, entendeu? De você passar ou você comprar, ou você passar por cima, ou você criar barreiras para que ele morra.
Aí, de repente, esse mundo ele passou pelo menos uns 20 e poucos anos, baseado nessas teorias, né, era um mundo de competitividade. De repente, vem a explosão tecnológica, a gente começa a ver o mercado se comportando de uma maneira bem diferente, né? As barreiras de entrada começam a cair, né? A gente vê empresas como a Apple entrando em mercados de música. O que a Apple tinha que ver com mercados de música, né? E entrou através do streaming, né? Através do digital, que rompe barreiras, e você não precisa mais comprar CD. De repente, nós temos aí no mercado de bancos, que a gente sempre teve, fomos governados aí por 5 bancos, né, grandes, e nenhum outro banco entrava. De repente, se tem agora um banco chamado Nubank, que tem 45 milhões de clientes, não tem uma única agência, né? Então, a competitividade mudou. E agora, na verdade, o que estava no centro era o concorrente, você matava o concorrente, e o que está no centro agora é o cliente. E o cliente muda, né? Com a evolução da tecnologia, o comportamento do cliente muda, ele começa toda nova tecnologia provoca um comportamento diferente bastante grande, né? Agora a gente vê com o metaverso, os clientes se mexendo para ver como é que faz essas coisas. Então, assim, a gente hoje vive na era do cliente, né? O cliente sempre foi importante, desde que se nasceu o negócio, só que agora ele está no centro, não tem outro jeito, né? Ou as empresas focam e tem o cliente no centro, né? E ver o que mais eles podem desenvolver para entender esse cliente. E, logicamente, é importante ter a competição, olhar a competição. Então, na verdade, por que eu falo isso? Porque a maioria das empresas como nós conhecemos, principalmente nos últimos 40 anos, elas foram desenhadas para competir com o concorrente e não para ter o cliente no centro. Ela queria dominar. A gente sempre, quantos mercados nós somos tão mal atendidos, né? Você, para pegar um táxi, era mal atendido, você, para ir no banco, era mal atendido. Você tinha que conviver porque era o que tinha, não mais. A tecnologia ela rompeu todas essas barreiras, né? E as empresas que não redesenharem seus sistemas para ter o cliente no centro, elas simplesmente sucumbem, né? Elas não têm muita vida. Então, basicamente, é isso que está por trás de todos os nossos estudos, né? E a gente tem desenvolvido novas maneiras de pensar em gestão, novas maneiras de liderança, uma nova maneira de pensar em estratégia, que resultou no nosso livro Estratégia Adaptativa, cultura empresarial, que era uma coisa que não se mudava nunca, né? Você que trabalhou na HP sabe muito bem o que é uma cultura forte, né? Mas que também talvez não tenha sido adaptada para competir nesse mundo exponencial, né? E então a gente tem escrito, né, bastante, pesquisado bastante sobre isso. Esse tem sido o centro do nosso trabalho, né, que resultou em tantos livros. Que bacana. E aí, já pensando, Salib, basicamente nessas pesquisas que vocês fazem, né, e nos livros que vocês escrevem, eu queria que você desse uma pitadinha para a gente aqui de conhecimento relacionado à parte do ensino. Até para nós encerrarmos o primeiro bloco, porque tem muita riqueza, inclusive, no segundo bloco. Queria perguntar para você o seguinte, Salib, o ensino tradicional de gestão está falido? Olha, talvez a palavra falido seja uma palavra para chamar atenção, mas eu diria que está perto disso. Você sabe que as escolas têm uma dificuldade enorme de mudanças, né? As escolas de negócio, eu lembro que quando eu fiz MBA nos Estados Unidos, fiz faculdade lá, né? Eu ia sempre visitar os professores, eles disponibilizavam horários, né? Os office hours para a gente ver. E eu lembrava muito bem dos professores falando da especialidade deles, que eles estavam estudando aqui há 30, 40 anos, né? Hoje a gente sabe que uma ciência, uma prática, não dura tanto tempo assim. E o professor, como nós conhecemos, aquele velho professor tradicional, ele cresceu num mundo de pouca mudança dele, né? E, de repente, ele tem que se reinventar tudo. De repente, ele tem que aposentar coisas que ele ficou estudando durante 30, 40 anos. Isso é um desafio bastante grande. E a própria escola já foi desenhada para ter um professor falando e um monte de aluno decorando um monte de coisa, né? Não mais, com essa dinâmica de mercado, você só aprende fazendo, né? Por isso que nós escrevemos o livro Estudo de Caso, porque a gente entende que cada vez mais as empresas vão precisar aprender com quem faz, né? Não só com quem fala. Então, as escolas como nós conhecemos, né, elas assim, realmente têm tido uma dificuldade enorme. Você vê que o número de novas profissões aumentou uma barbaridade, né? Então, muita gente fala que a tecnologia vai tirar trabalho, né, das pessoas. Sim, a tecnologia
simplesmente desapareceu nesses últimos anos, com 85 milhões de trabalhos. Mas ela criou mais de 95 posições, com novas tecnologias. Então, quem está nadando nessa área da reinvenção da educação são nas edtechs, né? As empresas de educação voltadas para certificações, para as especializações. E as escolas de negócio continuam, as escolas de negócio, ou escolas como um todo, continuam naquele velho modelo de graduação, de você ficar lá 4, 5 anos e ouvindo o professor e lendo obras que já não fazem mais sentido, né? E é assustador, eu não estou falando das escolas aqui no Brasil, estou falando no mundo inteiro, entendeu? Então, a escola de negócio, como nós conhecemos, perdeu muito da sua relevância. Hoje, para alguém, só ver o número de candidatos nos MBAs, a gente vê que até Harvard, que sempre teve, né, um número de candidatos gigante, de repente teve o menor número de candidatos na história nos últimos anos, entendeu? Então, isso é assustador, isso mostra da onde está o mercado. Ou seja, ficar numa escola hoje durante 2 anos fora do mercado é perigosíssimo. Você pode voltar para o mercado e não saber mais o que está acontecendo, entendeu? Então, mudou muito, né? E a gente, na nossa visão, as escolas tradicionais têm feito muito pouco com relação a essa adaptação, né? Eu digo que as escolas hoje têm que ter mais cara de startup do que de escolas, entendeu? Elas têm que ter, trazer startups para trabalhar dentro da escola, né? As escolas mais têm são espaços, né? Pô, traz a moçada para dentro, né? Faz os professores aprenderem, tem uma dinâmica de aprendizado, um ajudando o outro. Mas você sabe, né? É mudar a cabeça de professor, mudar a cabeça de diretor acadêmico, reitor, é um desafio bastante grande. Por outro lado, você tem essas edtechs nadando, puta, empresas valendo bilhões aí, né? Os meus ex-sócios da HSM montaram uma escola chamada Digital House, por quê? Porque cada vez mais as pessoas precisam de habilidades digitais, né? E as escolas tradicionais continuam ensinando a mesma coisa. Até a minha escola, a Universidade da Carolina do Sul, outro dia eu fui lá olhar as áreas, né? As graduações que as pessoas podiam fazer, é o mesmo currículo de 40 anos atrás. 40 anos atrás, a mesma coisa, escola de jornalismo, escola, não sei o quê. Houve pouca adaptação, né? Então, a gente tem visto, por isso que hoje o que mais vê caras como Elon Musk falando que ele até contrata MBAs, apesar de serem MBAs, mas ele tem que ensinar tudo de novo para esses caras. Né? Então, essa é uma questão bastante dura, né? Bacana, bacana. Salib, meu amigo, está fantástica a nossa prosa aqui. Eu queria te convidar para tomar um café ou uma água aí, e nós vamos para o segundo tempo da nossa prosa. Pode ser, Salib? Estou à disposição aqui. Meu caro Salib, que honra, que bacana te ouvir aqui, muito bacana essa nossa prosa realmente, e eu queria agora, Salib, desbravar contigo, te ouvir, logicamente, a parte do mundo da gestão, principalmente falando da indústria 4.0, do mundo digital e do perfil do líder. Como é que fica nesses seus estudos, o Salib, o perfil do líder da quarta revolução industrial? Então, é um líder bastante diferente, né? Você sabe que nosso interesse nas novas habilidades de liderança começou quando a gente pôde observar tantas empresas que se perderam no meio do caminho, né? Como eu mencionei, Kodak, Polaroid, Blockbuster, e Sears, e as empresas que sempre foram referências de gestão, como a GE ou a Ambev, né? Foram empresas assim que todo mundo olhava. De repente, essas empresas perderam um valor de mercado considerável, né? E algumas continuam vivas, ou empresas como Motorola, que se perdeu completamente, né? Marcas assim, que você olha essas marcas, eu tenho um slide mostrando essas marcas, fala, cara, essas empresas são multibilionárias, 90% das empresas não estão mais aqui. Né? Então, como é que acontece isso? Quem se perde? Quem se perde, na verdade, as marcas são apenas marcas, são os líderes dessas empresas. Aí nós vamos estudar os líderes dessas empresas que se perderam, né, para ver o que estava errado, né? O que estava errado com o líder da Nokia, o que estava errado com o líder da Kodak. Cara, eram líderes fantásticos, eles tinham, segundo a revista Forbes, as 10 qualidades que todo líder devia ter. Sabia se comunicar, trabalhar em equipe, tinha uma visão, tinha um propósito, tudo aquilo que tem um bom líder, fazer as pessoas trabalharem juntas. Mas por que eles se perderam? Né? Como diz o presidente da Microsoft, CEO da Microsoft, quando vendeu o que restava da operação de celulares para a Microsoft, ele começou a chorar
na entrevista coletiva, choraram compulsivamente, dizendo assim: nós fizemos tudo certo, mas por alguma razão nós perdemos. Antes, aquele mundo dos dois mundos que eu mencionei, da eficiência operacional e da estratégia, era claro, quando o cara errava, ou ele errava algum processo de fabricação, ou ele errava na contratação do CEO, ou ele tinha uma estratégia equivocada com relação ao inimigo dele. De repente, as empresas estão morrendo e não estão sabendo por quê. Porque a tecnologia vai rapidamente e toma deles. Não só a tecnologia, mas empresas que nasceram com uma gestão muito mais alinhada, né? Se você vê o perfil dos CEOs da era da competitividade, eram caras que cresciam com aumento de preço, com aquisições, né? Em tantas empresas, a própria Ambev cresceu via aquisições, só que perdeu, você vê nos últimos 6, 7 anos, eles perderam 150 bilhões de dólares de valor de mercado. Isso é muito sério, né? Por quê? Porque o mundo hoje, né, ele não só avalia o teu negócio, o resultado, o EBITDA, o mundo hoje está olhando muito para ver se a tua empresa está preparada para um futuro que a gente nunca viu. Entendeu? Então, a cultura hoje é um ativo, a maneira que se lidera é um ativo, né? Não é só simplesmente o EBITDA, né? O mundo do EBITDA é importante você ter resultado, tudo, mas está todo mundo de olho. Será que a tua cultura organizacional está alinhada com o mundo que você precisa? Será que os teus executivos têm essas habilidades necessárias? E aí a gente desenvolveu várias habilidades, observou várias habilidades necessárias para competir, como o líder conector, o líder especialista generalista, o líder com capacidade de fazer grandes perguntas, o líder criador do futuro, né? O líder ambidestro, que a gente faz até uma analogia com o deus, um deus romano, né? Chamado Janus, que ele tem a mesma cara, uma olhando para a esquerda, para a direita, quer dizer, o cara olhando para frente e para trás ao mesmo tempo, né? Então você, antes o executivo era um executor, o senhor é um executor, Chief Executive Officer, né? O cara lá executava, né? Não mais, ele precisa sim executar, mas ele precisa andar paralelamente no futuro, né? A gente vê caras como o Fred Trajano que conseguiram fazer essa mudança. Se mudar nossas habilidades não é fácil, porque você está trabalhando durante décadas, né, do mesmo jeito, e você simplesmente mudar não é brincadeira, né? Eu tive que mudar radicalmente a minha maneira de ver o mundo para poder estar aqui falando com você. Então, é assim que a gente tem visto, né? E o nosso livro Liderança 4.0, que é um título tentativo, está aí mostrando, né, como essa liderança tem mudado através do tempo, essas habilidades, né? Esses líderes fracassaram porque não desenvolveram novas habilidades, né, para gerir suas empresas, né? Eles continuam com o mesmo sistema de gestão criado lá atrás pelas escolas de negócio, pelos modelos que duravam décadas, né? Pô, na HSM, eu trazia palestrantes num período de 10 anos, um palestrante escreveu um único livro, né? Eu lembro do Richard White, The Customer Delivery Company. Eu trouxe num período de 10 anos para falar de um único livro. O Michael Porter, eu trabalhei com ele 25 anos. Ele vinha a cada 2 anos. Só no Brasil foram 12 vezes. Ele deu a mesma palestra. Mas as pessoas que iam lá gostavam, entendeu? Pô, aquele modelo do Porter. Tinha gente que via lá, era que nem assistir o show do Paul McCartney. Você quer, ver 3 vezes a mesma coisa. E você não liga, entendeu? A gente via a pessoa, pô, mas você já vê, não, mas eu quero ver de novo. Né? Por quê? Porque o framework era aquele. Hoje os frameworks estão muito mais dinâmicos, né? A gente está vivendo em beta completamente. E aí é um desafio, porque ninguém gosta de viver com pouca segurança, né? O ser humano, ele gosta de previsibilidade, gosta de saber o que vai acontecer, só que no mundo de hoje, ele quer carreira, né? Ele quer fazer a carreira. Esquece, no mundo de hoje você não tem mais isso, né? Essa é a realidade. E quem não souber transitar no desconhecido, acaba sendo engolido por ele. Uau, sensacional, Salíbio, até porque você trouxe alguns pontos aí extremamente importantes, o que se fala muito hoje em dia, né? O tempo passa muito rápido, né? A resiliência é uma palavra importante nesse processo todo, e até tomando como gancho essa parte da resiliência, hoje se fala muito em inteligência emocional, equilíbrio emocional. Como é que você enxerga isso? Como é que você coloca esse tipo de coisa? Porque
ser CEO, ser líder de uma empresa hoje, com todos esses elementos que você está falando, no mundo volátil, no mundo... Quer dizer, a gente está aqui trazendo o VUCA, né? Incertezas, mudanças, as coisas acontecendo rapidamente, de forma digital. Assim como você falou, poxa, eu tive que me reinventar, né, para fazer tudo o que eu faço hoje, né? E não é fácil, né, Salib? A idade que nós temos, tentando buscar coisas novas, ler, tem que ler muito, aprender, conversar, né? Como é que você enxerga isso, Salib? Já aproveitando, até dando umas dicas para as pessoas aí, esse equilíbrio emocional não é fácil, ter resiliência não é fácil. Você falou de nós buscarmos, como seres humanos, uma segurança que não existe, né? Quer dizer, nós estamos dentro de um liquidificador e o liquidificador está batendo, né? A gente hoje tem, em empresas, você tem, de repente, a primeira geração que trabalha com 5 gerações diferentes na mesma empresa, né? E o mundo está ficando mais velho, você tem os mais velhos, você tem os caras de 50, de 40, e todos que nasceram em gerações diferentes, né? Então, é um desafio bastante grande, né? A gente, com relação à inteligência emocional, eu acho que ela sempre foi importante, né? Como diz o meu amigo Edson Bueno, como dizia, né? Ele falava que a competência mais importante de um gestor é a inteligência emocional para saber tratar com todas essas mudanças simultaneamente. Só que agora é pior, porque a gente acostumou a viver num mundo que crescia analogicamente, linearmente. E, de repente, você vive num mundo exponencial. A gente usa aquela teoria do Gordon Moore, né? Você que trabalhou na HP sabe bem disso, né? Ele inventou o microprocessador e escreveu a teoria dele em 1965, dizendo que o número de transistores que caberia dentro do processador dobraria de capacidade a cada 18 meses e o custo ficaria igual. Essa lei vem sendo vigente até hoje, só que o crescimento é composto, né? E a gente estava acostumado com um crescimento linear. E aí você dobra, tudo dobra em pouco tempo, né? Então, para você acompanhar isso, a nossa mente não está preparada, né? Por isso que a gente precisa realmente de ajuda, né? As empresas hoje estão entendendo, né? Os seus executivos estão... Essa corrida está provocando uma ansiedade muito grande. Eu sou casado com uma psiquiatra, os hospitais psiquiátricos estão lotados de gente, né? Executivos, eu já vi vários casos de executivos, não sei o nome, né? Mas executivos, que não pode falar, mas executivos assim de empresas, CEOs, né, que estão tendo uma crise de ansiedade, porque, pô, o que era, sabe, ele ia para casa, tinha uma equipe executora, ele podia tirar umas férias gostosas, né? Não mais, esse mundo mudou completamente, né? E você pensar exponencialmente é um desafio, principalmente para quem veio lá de trás. Para quem nasceu nessa geração, é mais tranquilo. Por isso que a gente vê tantas startups emergindo, porque são jovens que já nasceram nessa geração, já têm um mindset mais rápido, né? E mais adaptável, né? Então, as empresas cada vez mais precisam cuidar dos seus colaboradores, a parte de saúde mental, né? Para que eles possam ser produtivos e não simplesmente largando eles à deriva, entendeu? Que pode ser um perigo, né? Bacana. Salib, o pessoal da prosa complementar seguramente está adorando a prosa aqui. Mas sabe o que eles estão perguntando? Salib, legal o que você está falando, mas qual que é a sua recomendação? Que dica que você dá para nós aqui da prosa complementar, Salib? Olha, eu não querendo ficar vendendo meus livros, mas eu me dedico assim, né? Dentro dos meus livros se somar os meus 40 anos de gestão com os 30 do Sandro, são mais de 70 anos de experiência na gestão, que dá um guideline, né? Muito do que... Você sabe, né? Eu fui fundador da HSM e a razão da HSM ter vivido tanto e continuar relevante é o senso de contribuição, né? Então, eu tenho dentro de mim um senso de contribuição muito grande. Eu primeiro penso nas pessoas, nas empresas, longevidade. Eu não fico pensando se vai vender livro, se não vai. Eu fico pensando... Não. Então, assim, temos décadas de estudo lá, principalmente mostrando da onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente vai, entendeu? Então, eu até brinco, né, dizendo assim, não existe nenhum profissional mais perigoso do que um velhinho digital, né? É aquele velhinho, né, que nem nós, assim, cabelo branco ou não cabelos, que nasceram com aquela gestão tradicional, que tem muito boas coisas. Aliás, durante as minhas palestras, aulas, eu volto bastante para trás no tempo, né? Eu vou buscar coisas do Theodore Levitt de 1960, eu vou buscar conceitos do Peter Drucker de 1985, 64,
do Theodore Levitt, puta, do, 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 do Andy Grove, da Intel de 94, vou buscar conceitos poderosos que são caras tão visionários que esses conceitos estão vivendo fortemente hoje, né? Por exemplo, o Jobs to be done do Peter Drucker, né? Que é a dor do cliente, que chama o dor do cliente hoje. Peter Drucker introduziu esse conceito em 1964, né? Sabendo que o mundo iria migrar para a questão da dor do cliente, o que o cliente está tentando resolver que justificaria os seus gastos, né? Então, assim, nossos livros têm feito muito isso, né? Tanto na área de gestão, agora na estratégia adaptativa, uma nova maneira de pensar em estratégia, a cultura, que era uma coisa que não se mudava nunca. Quantos anos nós ficamos com o HP Way, né, Bertaglia? Porra, HP Way, aquele HP Way era a cultura da HP. Mas esse tipo ele, assim, eu acho que não prestaram atenção nessa adaptação do The New HP Way, né? Ela ficou, depois desficou, entrava gente, tá? E a empresa acabou se perdendo um pouco. Então, assim, a cultura organizacional, e a gente, foi a fundo na questão de como se transforma, como evolui uma cultura, né? E na questão das habilidades para competir. Então, tem sido uma jornada bem interessante, eu tenho procurado bastante, né? Já estou com meus 63 anos, procurando contribuir, né? Trazendo o passado, mas muito atento no mundo, ou seja, eu aqui no meu trabalho, Bertag, não tenho paz aqui, porque puta, a hora que você acha, agora que eu meio que entendi inteligência artificial, né, nanotecnologia, biotecnologia, neurociência, não sei o quê, de repente aparece um metaverso, entendeu? É verdade. E aí, o que eu faço com isso? Aí o cara fala que o metaverso é o mundo, está caminhando. Aí, de repente, você vê lá caras como o Scott Galloway, aquele professor do NIU, falando que isso é um blefe do Zuckerberg, né? E outras assim, você vai fazer tudo bem, ele fala que o metaverso é o futuro, mas aí você tem lá de 40% a 70% das pessoas ficam com náusea de usar aquela máscara por mais de 15 minutos. E como é que você vai construir um metaverso? E aí você fala, pô, mas para onde eu vou, cacete? Aí você tem empresas que estão gastando bilhões no metaverso. Então, assim, é um mundo bem desafiador. Se você não tem tua cabeça em ordem, você acaba sendo engolido pelo sistema. E, então, no fundo, a minha contribuição do Santo tem sido para dar um pouco de paz para as pessoas. Que bacana. Salib, meu amigo, fantástica a nossa prosa aqui. Gratidão enorme pela sua contribuição, né? A gente ficaria aqui proseando e eu ficaria te ouvindo por horas a fio, né? Mas nós temos aqui os nossos 30, 35 minutos de prosa. Meu amigo, ao infinito e além, gratidão enorme, Salib. Eu que agradeço, parabéns pela sua reinvenção também, Bertaglia, eu já te acompanho já de muitos anos, desde os tempos de HP, né, e de outras empresas aí muito bem-sucedidas. É um prazer estar com vocês, eu estou à disposição aí nas minhas redes, eu sou muito ativo, né, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook mais pessoal, né, enfim, procuro criar bastante, postar bastante, porque assim me força a ficar, né, quanto mais você se puxa, mais você se força a ficar, né, e ficar esperto com essas mudanças, né. Então, a gente tem procurado ir por esse caminho. Bacana, meu amigo. Salib, ao infinito e além, o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Um abraço virtual para você. Abraço, Bertaglia, abraço para todos os amigos que estão aí. E busquem também no meu site, jsalib.com.br, tem muita coisa boa lá. Bacana, gratidão. Um abraço, Bertaglia.